Quantos querem receber aí da palavra de Deus? A gente veio nessa semana de culto, uma overdose. Acho que foram, para mim, acho que foram 10 ou 11 cultos seguidos, porque emendou uma semana na outra. E uma bênção, um dia Deus falando, outro dia também. E essa semana foi interessante porque Deus continuou a falar. E eu creio que Deus quer despertar algo ainda dentro de nós. O avivamento não acabou, ele está começando em mim e você. Quantos creem assim? Quantos creem que Deus tem mais? Eu creio. E hoje eu vim dizer para você que Deus tem mais para a sua vida, que Ele vai despertar você para algo novo. E hoje vai acontecer, eu creio, algo diferente aqui. Então, se você trouxe Bíblia, abre em Atos capítulo 3. É um texto bastante conhecido. Versículo 1, Atos capítulo 3, versículo 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam estar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe acontecia. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelita, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Senhor Jesus, nos dá entendimento da Tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre despertamento espiritual. O título da mensagem de hoje é Levanta e Anda. E quando estava preparando essa mensagem, eu fiquei lembrando de uma experiência de alguns anos atrás. Quando eu era adolescente, eu fui convidado para uma reunião de oração. E quando eu cheguei naquela reunião, os jovens estavam cantando, adorando a Deus. Poucos jovens na sala de uma casa, buscando ao Senhor. E de repente, um moço, ele não tinha preparado o sermão, não era um estudo pronto. Um menino com os olhos amarelos, ele tinha um problema no fígado, ele tinha os olhos bem amarelados. Ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que as palavras que saíam da sua boca eram palavras do Espírito, porque quando ele começa a falar, todos começam a chorar. De repente tinham pessoas no chão, uma autoridade. Eu lembro que estava ali e eu senti algo acendendo dentro de mim naquela madrugada. Enquanto aquele moço falava, eu, quando vi, estava no chão, envolto em lágrimas, e algo acendeu dentro de mim. Era o fogo do Espírito, era o despertamento espiritual. Naquele dia, foi como se Jesus dissesse a mim: levanta e anda, eu vou te despertar da harmonidão espiritual. E hoje eu creio que Jesus, hoje Ele vai falar de novo isso aqui. Levanta e anda, eu tenho mais para você. Levanta e anda, eu tenho coisas maiores para fazer. Levanta e anda, eu vou despertar você do sono espiritual em nome de Jesus. Quando eu estava lendo esse texto, o versículo que me chamou a atenção foi o primeiro versículo. De certa maneira, esse versículo que fala que Pedro e João se dirigiam ao templo, à igreja, mexeu comigo e me provocou alguns questionamentos, algumas indagações.
Que tipo de igreja Pedro e João estavam se dirigindo naquele dia? Ela precisava de consertos, acertos, reformas. Que lugar era esse? De certa maneira, aquele homem sentado diante da porta formosa prefigurava a situação da igreja naqueles dias, antes do despertamento que o livro de Atos vai nos contar. Por isso eu creio que Deus manda Pedro e João, não apenas para despertar as pernas adormecidas daquele homem. Deus manda Pedro e João ali, para despertar a sua igreja e começar um novo movimento, o movimento do Espírito, que o livro de Atos vai nos narrar. Hoje eu creio que o Espírito quer fazer o mesmo. Hoje Ele me trouxe aqui, porque Ele quer despertar, acender coisas novas dentro de mim e de você. Eu consigo, inclusive, ouvir na minha mente de novo aquelas mesmas palavras. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Eu consigo ouvir Jesus dizendo à igreja adormecida hoje: em nome de Jesus, levantem. Eu tenho mais para fazer, eu tenho mais para realizar. Eu quero participar do despertamento que Deus tem para os nossos dias. Quantos querem participar disso? Mas o que fez a igreja adormecer naquele tempo? O que tem feito a igreja adormecer nos nossos dias? Quais são os sinais que mostram que nós precisamos de um novo despertamento espiritual? A primeira coisa, o primeiro sinal, é que os milagres aconteciam à porta. Esse era um sinal de dormência. Por algum motivo, o mover do Espírito não adentrava a porta dentro do templo. Líderes que tinham medo de perder o controle tentavam abafar o mover do Espírito. Por isso questionaram, interrogaram e prenderam a Pedro e João. Mas quem pode parar o Espírito de Deus? Aquele homem que todos conheciam, antes aleijado, agora adentrava as portas da igreja pulando e adorando, e todos sabiam, o despertamento havia chegado, estava no meio do povo, todos podiam ver. O milagre não acontecia mais apenas à porta, Deus estava levando a sua igreja a um tempo novo. Eu creio que Deus quer fazer o mesmo nos nossos dias. O mover do Espírito não vai ficar à margem, escondido nos porões, à porta, não. Ele vai invadir a igreja com força e poder. Eu fiquei impressionado nesses dias de semana de avivamento. Eram cultos todos os dias. Eu estava do lado de um pastor luterano num dos cultos, numa comunidade aqui, né? E de repente, no momento do louvor, uma alegria tão grande, todo mundo adorando a Deus. E eu vi ele falando para mim: olha lá. Falei: que foi? Isso é um dos líderes da minha igreja. E eu olho, o cara tá assim, de mão dada com os filhos, brincando de roda, e cantando e pulando no meio da igreja. E ele olhou para mim e falou: se me contassem que isso estava acontecendo, eu dizia que era mentira. O que Deus está fazendo? E ele falando: olha, Michel, Deus está movendo algo novo na nossa igreja por conta desse movimento. Eu lembro do culto que preguei aqui há pouco, no centenário da nossa denominação. Era um sábado à noite, eu estava ministrando, e de repente, no meio do culto, Deus traz um mover. Eu estava falando da gente acender a chama, que Deus estava trazendo um sopro novo. E vem o reitor do seminário, pastor Jaziel, que é meu amigo, e ele me dá um abraço aqui na frente, e ele fala no microfone: olha, o que eu senti aqui hoje, eu nunca senti em lugar nenhum, foi o toque do Espírito na minha vida. E ele começa a dizer de um compromisso que fez aqui conosco, de começarmos um movimento de oração dentro dos seminários. E a gente vai ter casa de oração, não só aqui na igreja, tá? Já estamos organizando os turnos, eu creio, a Duda, o Natan, o pessoal lá, dentro dos seminários, porque Deus está fazendo algo novo.
Durante muitos anos, uma teologia liberal foi despejada em nossos seminários. Faculdades e faculdades teológicas ensinando que milagres não existem, ensinando que as histórias bíblicas eram alegorias, transformando tudo em conto de fadas. Durante muito tempo vimos as escolas de profetas se transformando em academias. Formávamos teólogos, mas calávamos os profetas. Durante muito tempo as barreiras denominacionais tentaram ditar e estabelecer como Deus age ali, aqui ou acolá. Igrejas se transformaram em impérios e redutos de poder, e os milagres aconteciam à porta. Mas hoje as igrejas resolveram dar as mãos. Barreiras denominacionais estão caindo, muros de inimizade foram derrubados, impérios vão cair por terra. Os paralíticos invadiram as igrejas, eles estão pulando e saltando de alegria. E quem pode parar o mover do Espírito? Ele está acontecendo aqui, entre nós. Portas vão cair, grilhões vão ser arrebentados, dobradiças não vão segurar. O Espírito invadiu a igreja, porque Ele se revelou a mim e você. Nós somos tocados, nós podemos andar, Ele nos libertou. E quem pode parar o mover dos redimidos? Quem pode calar o som dos que gritam, porque foram tocados pelo Espírito Santo de Deus? O mover que Deus tem para a igreja nos nossos dias é o mover daqueles que tiveram um encontro, que provaram e viram a face do seu Criador, que experimentaram um mover e ouviram um som que os colocou de pé. Estavam mendigando, estavam no pó, mas Deus os ergueu. E quem pode parar? O Espírito de Deus. Quem pode parar a igreja dos nossos dias? Deus está começando algo novo. Você faz parte de um novo despertar. Eu lembro das histórias que eu lia sobre avivamentos. Eu gostava muito das histórias de John Wesley, um homem que foi usado por um grande despertar de Deus. Ele tenta ser missionário entre os índios, mas não consegue, não tem sucesso, e ele volta. E um dia, numa reunião de oração, o seu coração é aceso. Ele tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que renova todo o seu entendimento da fé. E esse homem começa a buscar a Deus e pregar o Evangelho. Mas as pessoas não estavam prontas. A igreja anglicana não podia conceber aquilo que John Wesley pregava. Então ele foi proibido de pregar nos púlpitos. E ele começa, junto com Whitefield, pregar nas escadarias das igrejas. Começa a pregar ao céu aberto, ao ar livre. E sabe o que eu acho interessante? O mover do Espírito nunca parou de acontecer. Ele acontecia à porta. As pessoas tentavam impedir, mas nas escadarias, pessoas eram tocadas, eram libertas. Pessoas tinham experiências com Deus. Salvação acontecia. Mas hoje, nós temos o privilégio de ver o mover do Espírito andando, subindo as escadarias do templo e adentrando as igrejas. As barreiras não podem impedir mais o que Deus tem para fazer nos nossos dias. Eu creio que muitos aqui estão adormecidos ainda, mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu vim dizer: o Espírito Santo vai te colocar de pé e vai acender teu coração. Tem muita gente aqui vivendo a prática religiosa. Tem muita gente adormecida. O milagre acontece à porta. Você ouve as histórias dos amigos, dos parentes, dos vizinhos, mas por algum motivo você tenta controlar, entender, explicar, e por isso não consegue experimentar o mover do Espírito dentro do teu coração. Mas hoje, deixe as explicações de lado. Hoje, pare de tentar racionalizar a fé. Só deixe o Espírito invadir a sua casa, a sua vida, e você vai experimentar o poder de Deus como nunca antes
vai revolucionar a tua história. Os milagres não precisam acontecer à porta. Eles podem acontecer na nossa vida. Eu estava falando desse livro aqui, achei muito interessante. Ele começa contando seu testemunho. Cristão, ia na igreja, entra em depressão, vai parar no hospital psiquiátrico. E esse moço Larry Lee ali, buscando a Deus, num conflito, drogado, sem esperança nenhuma, um dia ele começa a clamar pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. E ele fala, eu não sabia o que eu estava orando, mas eu só conseguia clamar o nome de Jesus. E Jesus me visitou ali, eu fui despertado de tudo aquilo, eu fui curado. Em poucos dias eu estava saindo daquele hospital. Eu não sabia como ler a Bíblia, e naquela época, quem tem as Bíblias mais antigas, tinha, quando eram palavras de Jesus, elas vinham em vermelho. Quem tem Bíblia assim? Né? Você está velho, né? Talvez. Tem aquela, quando Jesus falava, vinha em vermelho. Ele começa a ler os escritos em vermelho um dia. Está na beira da cama, começa a ler aquilo. E ali o Espírito Santo visita. Tem uma experiência com Deus, aquele moço. Ele é despertado de toda a mornidão espiritual. E ele fala, eu preciso pregar, falar isso para outros. E aí ele tinha um amigo que era roqueiro, um cara virado, usava drogas. E ele começou a participar da igreja. Um dia ele tinha que dirigir o culto, chamou o amigo para tocar teclado. Ele tocava bem, era de uma banda, todo mundo conhecia. O moço foi meio contrariado. E a hora que ele fez o apelo, o menino tocando teclado. E quando ele foi dar carona para levar o moço de volta, ele falou, cara, eu descobri uma coisa que você precisa descobrir. Eu descobri as palavras em vermelho na Bíblia. Falou, cara, você tem que chegar hoje na tua casa, ler as palavras em vermelho na Bíblia e começa a pedir, clamar o nome de Jesus, que você vai ver o que vai acontecer. Bem simples, não sabia nem explicar nada. E aquele moço roqueiro chega em casa, pega a Bíblia, começa a ler as palavras em vermelho, e quando ele está recitando aquilo, o Espírito Santo visita. Ele tem uma experiência com Deus. E daqui a pouco ele começa a falar, liga para um outro amigo, cara, aconteceu aqui comigo, liga para outro, olha. E de repente um monte de jovens começam a se converter. Aquele moço vira o pastor de jovens da igreja. Um rebanho Deus começa a apresentar, porque eles simplesmente se voltaram para as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus curam, as palavras de Jesus despertam, as palavras de Jesus acendem o nosso coração. Hoje eu vim dizer para você, você pode ser assim despertado. Deus tem coisas maiores. Talvez a paixão se perdeu porque você nunca foi visitado, ou talvez foi e abandonou o caminho, mas hoje Jesus está dizendo para você, levanta, anda, eu tenho coisas novas para você em nome de Jesus. Os milagres não precisam acontecer à porta. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai fazer milagres na sua vida. Você vai ter história para contar. Jesus vai visitar você. Mas o segundo sinal que me mostra que essa igreja precisava de um despertamento era que ela estava alheia aos problemas sociais do seu tempo. Eu creio que avivamento, despertamento espiritual, ele traz transformação de vida, mas ele transforma a sociedade. O problema é que muitas vezes estamos desconectados da realidade. A igreja muitas vezes está de tal forma voltada para si mesmo, nós estamos de tal forma voltados para os nossos problemas, que não conseguimos enxergar os paralíticos à porta. Não conseguimos enxergar as realidades que nos cercam. Aquele moço estava tão perto, mas só conseguiram levar ele à porta. As pessoas passavam e não enxergavam. Eu acho interessante porque quando acontece a Revolução Russa, que dá origem à União Soviética, quando está acontecendo o dia da Revolução, o povo está na praça se quebrando, está tudo. Tinha uma igreja ali na praça, a poucos metros onde tudo aconteceu. E as atas daquela reunião registram o que eles estavam discutindo aquele dia.
Sabe o que eles estavam discutindo enquanto a revolução estava começando, socialista? As cores das becas do coral. Essa era a discussão. E muitas vezes nos voltamos de tal maneira para nós mesmos, que não somos capazes de enxergar o que se passa do lado, a realidade que nos cerca. E o que atrapalhava essa igreja, esse movimento religioso daquele tempo, de ser efetivo, de transformar a sociedade? E eu fiquei olhando o texto e algumas coisas me chamaram a atenção. Eu creio que a primeira eram as esmolas. Como assim, pastor? Não é para dar esmola? Não estou falando nada disso. Mas de certa maneira, nesse contexto, as esmolas tinham o poder de entorpecer a mente. Elas de alguma maneira aliviavam a consciência do senso de responsabilidade de muitos. Eu já dei uma moeda. O que mais eu posso fazer a esse respeito? Pedro e João nos mostram exatamente o contrário. Nós temos autoridade em Jesus para fazer mais. Nós temos autoridade em Jesus para transformar a realidade à nossa volta. Nós podemos fazer mais do que dar uma moeda. Eu creio que um verdadeiro avivamento e despertamento espiritual vai acontecer nos nossos dias, quando nós, eu e você, enquanto igreja, entendemos que o problema dos moradores de rua é nosso, o problema dos órfãos, das crianças desamparadas é nosso, o problema da criminalidade é nosso, o problema das mazelas sociais não é dos governantes, disso ou daquilo, é nosso. E quando nós entendemos o nosso papel enquanto igreja, entendemos que temos autoridade em Jesus para fazer mais, nós vamos ver Jesus transformando o nosso país. Realidades vão mudar nos nossos dias. A igreja precisa enxergar os que não podem andar e estão à porta. Nós podemos dar mais do que uma moeda. Nós temos Jesus, o Salvador, o que liberta, o que põe de pé, o que transforma, o que faz milagres. Eu e você conhecemos o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, o que foi atrás do doente, do desamparado, da mulher pobre, da viúva, o que se preocupou com os aleijados, com os leprosos. Jesus, que estava à frente do seu tempo, que conseguia colocar um zelote do lado de um cobrador de impostos e fazer deles discípulos, e conseguia trazer para perto a mulher que era mal vista na sociedade e transformar ela no símbolo de adoração. Esse é Jesus, que comia com os pecadores, mas que os levava para a redenção, para a remissão. Um Jesus que pega um homem com a mão mirrada, que não podia sentar à mesa, e ele coloca numa nova posição social. Ele tinha como se apoiar, ele tinha como sentar à mesa, ele podia entrar na igreja. Ele é servo de Deus. É disso que estou falando, de uma revolução que vai além, que enxerga o oprimido. Esse é o papel da igreja, e nem de nenhuma ideologia. Sabe por quê? Nos nossos dias nós estamos em embates. Eu vejo tanta gente brigando, direita, esquerda, isso, aquilo, porque alguns, com meias verdades, tentaram tomar o papel que é da igreja, o papel de justiça social. Nós somos os defensores da mulher nos nossos dias. Nós somos os defensores dos oprimidos. Por quê? Palavra, pensamento, inteligência nenhuma pode os libertar de verdade, a não ser Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Eu fiquei muito triste com uma moça daqui da nossa igreja. Veio me falar que ela entrou em crise, porque um dia ela estava sentada no culto, alguns anos atrás, um culto de adolescentes. Ela é negra, e os meninos que estavam no banco de trás começaram a tirar sarro do cabelo dela, e falar que o cabelo dela era o cabelo de macaco. Ela falou: pastor, quando eu cheguei na faculdade,
As pessoas iam falar: teu cabelo é lindo, você é linda. Eles me abraçaram, eles me entregaram uma causa. E quando eu vi, eu estava no meio de uma revolução que eu nem sabia por quê. Porque alguém me abraçou. Em nome de Jesus, nós vamos nos levantar nos nossos dias. Eu não posso concordar que isso aconteça dentro da igreja, em lugar nenhum. Estamos perdendo os jovens, sim, porque paramos de crer que Jesus pode não transformar apenas a nossa vida, mas que Ele pode transformar a sociedade por inteiro e por completo. Eu creio no Evangelho, que é o poder de Deus que transforma todas as coisas. E eu creio, nós podemos dar mais do que uma moeda. Nós podemos mais do que migalhas ou esmolas. Nós conhecemos Jesus. Ele pode transformar, sim, realidades sociais à nossa volta. Quando eu leio histórias de avivamento, eu vejo transformações. Wilberforce, um político que entendeu o seu chamado e resolveu se posicionar para acabar com o tráfico de negros. Ele perde a saúde, perde quase tudo, mas no final da vida ele vê o seu intento. Deus transformou a sociedade na Inglaterra nos seus dias. William Carey, o pai das missões modernas, chega à Índia, vai sozinho por uma visão de Deus, ninguém queria o patrocinar. Perde quase tudo, uma vida difícil e complicada. Mas ele vê na Índia uma realidade social. As viúvas eram queimadas vivas. Quando seus maridos morriam, eram chamadas de sati. E ele se posiciona e começa a clamar, e entende que aquele problema era seu. E Deus transforma esta realidade na Índia. Se hoje mulheres não são mais queimadas, é porque um homem chamado William Carey entendeu que Jesus podia transformar essa realidade. Nós vimos um coral, quem estava no estádio viu lá o Atoto, as crianças cantando, mas poucos sabem as histórias de como isso começou. Pastor Gary vai como missionário para Uganda, plantar uma igreja em Kampala. Ele chega naquele lugar na década de 80, e um dia ele vai visitar uma senhora, uma viúva, 70 anos de idade. E quando ele chega naquela casa, uma casa muito simples, de madeira, chão de terra batido, aquela mulher o leva entre as bananeiras para enxergar uma espécie de cemitério que tinha no quintal de casa. E ali estavam enterrados o seu marido e 6 dos seus filhos. Só tinha sobrado uma menina. Todos morreram por causa do vírus do HIV. Aquela menina que estava na casa, passando necessidades, doente, ia morrer em breve. E ele sai daquela casa dizendo: Deus, eu preciso fazer algo. Eu não sei o que, eu não sei como, mas eu preciso fazer algo. E em 1994, eles começam o primeiro projeto com crianças do Atoto. Uma casa, uma viúva e 8 crianças. Eram os primeiros que eles começaram a cuidar e amparar. Hoje são 3.000 crianças que são amparadas nas vilas do Atoto. Hoje são 3.000 viúvas que são cuidadas por esse projeto. Mais de 15.000 crianças são tocadas, de alguma maneira, estão preparadas para assumirem postos de liderança no seu país, porque alguém resolveu crer que o problema do paralítico à porta era seu também. Alguém resolveu crer que Jesus podia dar mais do que uma esmola. Alguém teve a coragem, como Pedro e João, de dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. São tantas as histórias. Quando eu fui para Cristolândia em São Paulo, a gente viu o coral cantando, eu fiquei impactado. Eu lembro de andar no meio do formigueiro de gente, tudo drogado. Era de manhã, umas 7 horas da manhã, um monte de homens jogados na porta da missão, vomitados. Eu passei por cima.
A pastora Soraya abriu aquela porta e me levou na despensa. Falou: pastor, olha como estão as dispensas, elas estavam abarrotadas. Eu lembro que eu entrei ali, ela falou: ontem à noite não tinha nada, pastor. Eu quero que você ore, porque Deus trouxe provisão, hoje bem cedinho de manhã. E nós oramos. Quando deu o horário, eles abriram as portas, 200 pessoas entraram, sentaram nas cadeiras. Eles iam dar banho, dar comida, mas pregaram o evangelho. O projeto social não é desassociado nunca da verdade do evangelho. Existem movimentos nos nossos dias que querem desassociar a pregação. Não, você dá a comida, você dá a roupa, mas você fala de Jesus, porque Ele tem poder para salvar para a eternidade. E lá estava eu no meio de um monte de nóia pregando a palavra. Nunca vi tanta gente drogada na minha vida. E eu estou lá na frente do púlpito, termino de pregar, vem o pastor. Tinha falado de Mefibosete, que tinha lugar na mesa para eles. Alguns meio chapados viajaram ali, que eles concordavam assim, mas estavam no outro. Mas alguém ouviu a palavra e o pastor veio, pegou o microfone e falou: ei, tem alguém aqui que quer mudar de vida? Se você quer ser transformado hoje, vem aqui na frente, traga o que você tem nas mãos, se tiver de droga, põe no púlpito. Cara, eu nunca vi tanta droga na minha vida. Era cachimbo, era tudo que você pode imaginar no púlpito. 12 pessoas foram para a salinha lá atrás. Ele orou com as pessoas, as combis passaram. Aqueles 12 foram para as casas de recuperação do Projeto Cristolândia. E você estava no estádio vendo ali aquele coral de gente que estava no pó. Mas a igreja pode sim transformar realidades sociais no nosso tempo. Hoje eu vim dizer para você, na autoridade do nome de Jesus: igreja, levante, vamos andar, temos mais a fazer. Jesus pode transformar a nossa cidade, o nosso país, a realidade à nossa volta. Isso é avivamento. Quantos creem assim em nome de Jesus? Outro impedimento que atrapalhava essa igreja de ser efetiva era a porta da religiosidade. Eu acho interessante porque aquele homem não chegou ali sozinho, ele foi levado só até a porta. Algo impedia de entrar na igreja. Algo impedia aquele movimento religioso de tocar o coração daquele homem. Quem são aqueles que nos nossos dias nós não conseguimos tocar os corações? Quais são as portas de religiosidade que nos impedem? Naquele tempo eles acreditavam que aquele homem estava pagando seus pecados, por isso ele não podia andar. E esse conflito era tão presente na igreja nos tempos de Jesus, que os próprios discípulos, quando vem um cego de nascença, perguntam para ele: Jesus, quem pecou? Foi ele, os seus pais? Quem foi? E Jesus vai falar: não, essa enfermidade é para que se manifeste a glória do Pai. Mas eu acho interessante porque as pessoas estavam à porta, mas um sistema de crenças e de religiosidade os impedia de serem tocados pela palavra de Deus. Sabe, eu já vi isso acontecendo tantas vezes na igreja. Quantos jovens e geração de jovens nós perdemos por causa de usos, costumes e por causa de tantas coisas. Eu vi tantas igrejas perdendo seus jovens porque não eram capazes de tocar o coração. Eu conheci um pastor na Suécia, o pastor Joaquim, e ele deu um testemunho que me impactou. Ele falou: na Europa, o movimento de refugiados foi algo que trouxe bastante discussão, até mesmo dentro da igreja. Como devemos nos portar, como devemos fazer. E ele um dia vai orar. Fala: Deus, como é que a gente deve se posicionar diante disso tudo? Como eu devo proceder com relação a esses refugiados que estão chegando?
a maioria muçulmanos. Qual é o nosso papel enquanto igreja? E ele falando, muitas igrejas não os receberam, eles ficavam à porta. E Deus ministrou seu coração, falou, não, você tem que cuidar do estrangeiro. É teu papel. E aquele homem então manda fazer faixas e colocar na porta da igreja. Diz, olha, refugiados, você que está vindo de outro lugar, vocês são bem-vindos aqui. Prepara a igreja para ajudar essas pessoas a conseguirem documentação, a conseguirem trabalho, a conseguirem moradia. E eles começam a cuidar dessas pessoas. Mas quando eles começam a cuidar, Deus começa a mover de forma sobrenatural. Um dos líderes xiitas do movimento muçulmano que estava vindo ali começa a ter sonhos. E Deus fala com aquele homem, eu não vou contar toda a história aqui, mas ele se converte. E essa liderança, ele começa a espalhar o que Jesus fez na vida dele para outros. E ele contando num congresso que eu estava, no começo desse ano, ele falando, hoje nós temos 600 ex-muçulmanos na nossa igreja, convertidos, transformados. Sabe por quê? Jesus tem poder para transformar realidades à nossa volta. Quantos creem nisso? Então eu quero que você ponha a mão no teu peito assim e fala assim, o problema do meu país é meu. O problema da corrupção no Brasil é meu. O problema dos órfãos no Brasil é meu. Das pessoas desempregadas é meu. Por quê? Eu faço parte da igreja de Jesus. Agora deixa eu te contar uma coisa maravilhosa. Ele tem poder para transformar todas as coisas. Por que você está com medo? Talvez Deus já colocou um projeto no teu coração. Talvez Deus já te mostrou um caminho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por que você está com medo? Começa. As coisas não começam grandes, queridos, elas começam pequenininhas. É assim que Deus trabalha. Esses dias eu fiquei feliz que eu vi um vídeo do Pedro, lá no Parolim. Teve uma enchente lá, as pessoas estavam perdendo tudo. Há pouco está o Pedro no meio da água, catando as coisas das pessoas dentro da casa. Falei, isso é igreja. O problema da comunidade é meu. Glória a Deus. Ele ficou sem graça ali, né? Terceiro motivo porque essa igreja precisava de despertamento: ambições erradas. Olha para a pessoa que está perto e diz assim, cuidado com as ambições do teu coração. Cuidado. Para você mesmo, assim, ó, cuidado. Jesus vai falar tanto sobre isso. E ele vai fazer críticas pesadas às lideranças da igreja no seu tempo. Em Mateus 23, ele vai falar sobre as borlas e filactérios. Ele diz, fazem as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Filactério era um pedaço de couro que eles enrolavam no braço, com uma caixinha assim, que tinha uma porção da palavra de Deus. Eles colocavam no braço e na testa aquilo. E as borlas eram as franjas dos mantos. Jesus está falando que as borlas deles eram longas, que eles punham filactérios bem grandes para serem notados, para serem vistos como eles eram espirituais. E aí Jesus começa a trazer mensagens. No Sermão da Montanha, ele fala até na prática religiosa, na prática da fé, às vezes o objetivo é ser visto. E aí ele fala, cuidado com as contribuições, que tua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Aí ele começa a falar das orações, não ora lá em público para se mostrar, ora no secreto. E aí ele continua falando, olha, quando fizer jejum não fica com cara batida, de doente, não, faz em secreto. É Deus que vai te recompensar. E o que Jesus está falando? Por que ele está dizendo tudo isso? Porque ele estava confrontando a igreja no seu tempo de um problema sério: ambições erradas. Mas o despertamento espiritual acontece no livro de Atos, porque Jesus já havia tratado o coração de Pedro e João a esse respeito. Ele já havia tratado as suas ambições. E de certa maneira esse texto vai nos mostrar isso. Primeiro, quando
Eles estão diante do homem paralítico. Antes de darem o comando em nome de Jesus para ele ficar de pé, o que eles falam? Olhem para mim. Olhem para mim. Eu creio que existe a hora certa de dizer: olhe para mim. A Bíblia vai nos mostrar que devemos pedir para as pessoas olharem para a gente, no sentido de suscitar a fé. Era esse o objetivo aqui. Olhe, Deus pode fazer algo. Mas na sequência, quando o homem é curado e eles entram porta dentro da igreja, o versículo 12 diz: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Quando o milagre acontece e as pessoas estão olhando, eles falam: não, olhem para ele. Olhem para ele. E essa é uma grande dificuldade na igreja dos nossos dias. Existe uma linha muito tênue. Até que ponto eu posso chamar e convidar as pessoas a olhar para mim? E que momento eu devo falar: ei, parem, olhem para ele. Pastor, como assim? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele vai dizer: sede meus imitadores. Em Filipenses ele diz: prestem atenção nos que caminham de acordo com o padrão e o comportamento que temos vivido. O que ele está dizendo? Deus usa assim as nossas histórias, o testemunho pessoal, para despertar a fé. Muitos não podem dizer: olhem para mim, porque não tem vida. Muitos não podem dizer: olhe para mim, porque lhes falta tanto. Eu lembro de um dia que eu estava no trânsito, eu acho que eu fechei um irmão. Eu acabei dando uma barbeirada assim, às vezes eu sou muito desatento, eu fechei o irmão. Mas eu vi que ele passou com o carro e tinha o peixinho assim, né? Cuidado, você põe peixinho, cuidado que você vai fazer no trânsito. Mas logo em seguida vem um palavrão assim, ele pôs a mão para fora da janela e... Eu pensei, né? Podia tirar o peixinho. Mas quando eu parei do lado do carro, ele me conhecia, rapaz, com uma vergonha. Às vezes a gente não pode dizer: olhe para mim. Mas como é bom a gente poder se aproximar de gente que tem testemunho, história para contar. Eu fui pregar um tempo atrás num congresso, estava um pastor lá. O cara tinha desenvolvido uma tecnologia, ele era um cientista. E ele vendeu essa tecnologia por trás da cortina de ferro, os tempos da União Soviética. E ele me contando como ele levava a Bíblia, os milagres que Deus fazia. Cara, terminava o culto, eu queria sair para jantar com o cara todo dia. Aí eu pedi para ele levar para casa, porque eu queria ouvir as histórias. É nesse sentido que os discípulos vão falar, depois de serem ameaçados dentro do templo, são presos, interrogados. Falam: não falem mais desse Jesus. Eles vão dizer: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Às vezes Deus vai usar o nosso testemunho, sim, mas o nosso coração não pode estar em querer tomar o lugar que não é nosso. E eu creio que muitos estão se perdendo. Nós vivemos numa geração que a gente tem que mostrar, né? Você está lá no Insta, no Face. Face está morrendo já, acho que é mais Insta. Os mais velhos usam Face. Não, brincadeira, não sei. E aí, quem não gosta de elogio aqui, levanta a mão. Você tem problema. Quem não gosta de ser reconhecido aqui? Agora ninguém levantou, né? Tem uns que quando o pastor fala para levantar a mão, o cara já levanta no automático, ele não sabe direito. Acorda, em nome de Jesus, desperta. Tu que dormes, né? Então, quem não gosta, todo mundo gosta. E de certa maneira nós vivemos num tempo onde você tem que ter seguidores. Você posta lá um negócio e você espera uma resposta. Tem que ter lá alguém batendo uma palminha, algum troço lá.
É frustrante quando você põe uma foto lá e ninguém comenta nada. É uma pô. E a gente vive em torno disso. E sabe, sem perceber, eu acho que algumas lideranças perderam ponto. Sem perceber, mesmo no meio da igreja, a gente começou a buscar os likes. A gente começou a buscar os aplausos, o reconhecimento, os seguidores. Em algum momento eles deixaram de ser seguidores de Jesus e viraram nossos. Isso tudo está impedindo o mover do Espírito. Sabe onde que isso acontece? No meu e no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Eu sei que é natural que a maioria de nós procure reconhecimento. Faz parte da vida. Mas em nome de Jesus, que o reconhecimento do Pai, de Deus, esteja acima de tudo isso. Sabe por que eu creio que a gente teve o privilégio de participar num movimento tão grande com tanta gente? Porque não tinha nome de banda, de famoso, daquilo, era o nome de Jesus. E quando Jesus estiver no alto, quem vai poder parar a igreja? Sabe outra crise na liderança daquele tempo? É que nem todos podiam dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro e João podiam dizer aquilo porque eles de fato tinham um compromisso de buscar riquezas espirituais. Eles tinham algo para oferecer porque eles tinham recebido do Pai. Mas nós vivemos em tempos onde lideranças se perderam. Nós começamos a aceitar cachê dentro da igreja. Começamos a pagar, é músico, é pastor, é isso, é aquilo. Eu não estou falando de oferta. Estou falando que o cara já passa o preço, tem tudo esquematizado. Os nossos ministros de louvor viraram celebridades gospel. E os jovens dos nossos dias, eles perderam o ardor missionário. Ele quer ser o cara que faz sucesso. Ele quer estar em alta. O modelo, a escola de um ministério de sucesso é isso. Mas sabe, eu fico pensando em Paulo, quando depois de ser apedrejado numa cidade, é jogado para fora da cidade, e é tido como morto, moribundo. Ele levanta e bate a roupa, depois que as pessoas vão embora, vai procurar Timóteo e fala, nós temos algo para continuar a fazer, a obra de Deus não pode parar. E eu fico pensando, o que tem a ver com tudo que a gente está vivendo hoje em dia? Eu creio que um novo despertar vai acontecer na igreja em nossos dias. Esse mercado gospel vai quebrar em nome de Jesus na minha geração, porque eu não tolero e não posso conceber um negócio desse dentro da igreja. Quantos concordam com isso? Digam amém. E eu não estou falando para você sair daqui apontando o dedo para ninguém e mandando mensagem para ninguém, meu irmão, porque você não é santo, coisa nenhuma. A gente não é melhor do que ninguém. Ponto. E talvez nossos irmãos estão fazendo assim porque aprenderam errado. Nós fazemos parte de um movimento de unidade. Nós vamos transformar a igreja com os nossos novos posicionamentos, sim, em nome de Jesus. Eu tenho falado para os pastores que eu conheço, não pague cachê, cara. Se o cara pediu, não leva. Nesse movimento que você veio, todos os cantores que estavam lá, a gente não pagou um cachê para ninguém. Por quê? Porque eu creio que o de graça eu recebi, eu vou entregar. O evangelho não é negócio. Ainda que viva, é meu trabalho, mas não é negócio, e não pode virar negócio, e não pode ser referencial de sucesso para você. Um novo despertamento vai acontecer na igreja em nossos dias, porque Jesus está chamando novas lideranças, e Ele está dizendo, levantem e andem em nome de Jesus. Um novo despertamento de fé.
Querido, em nome de Jesus, a culpa é minha e é sua, porque nós não sabemos lidar com as nossas ambições. Mas eu quero te desafiar hoje, em nome de Jesus, a colocar teu coração no lugar certo e a pedir: Jesus, cuida de mim. Sabe, todos os dias eu oro, porque essa é uma linha tão tênue. A gente quer fazer, mas sem querer. É muito fácil a gente perder o foco. Eu creio que Deus vai levantar profetas sem nomes nos nossos dias. Gente simples, cheia do Espírito, que prega o Evangelho, que fala do poder de Deus. Os paralíticos vão invadir a igreja, eles estão andando e pulando, e todos vão saber: Jesus vive em nossos dias. Eu creio que um movimento novo está acontecendo, como nunca antes. E eu creio que a última coisa que Deus tem que tratar, vou parar que senão eu falo demais, de tratar nas nossas vidas, para que esse despertamento venha, é a falta de ousadia e fé. Eu creio que o despertamento espiritual, ele alcança os nossos corações quando a gente tem coragem de crer no direcionamento de Deus. Laurinha, pode vir aqui que eu já vou. E o que me chamou a atenção nesse texto não foi a autoridade e a fé, a ousadia de Pedro para dizer para aquele homem: levanta e anda. Não. O que me chamou a atenção foi a fé e a ousadia de irem até aquele templo. Você pode imaginar? Jesus tinha sido crucificado. Ali eles não eram benquistos. Ali eles seriam perseguidos. E de fato foram presos. Mas o que eles foram fazer naquele lugar? A fé nos faz ter coragem de correr riscos. E sabe por que eles vão para aquele lugar? Eles vão para orar, porque eles criam que Deus podia despertar aquele povo. Algo podia acontecer ali, naquele templo, naquele lugar, mesmo com aquelas lideranças, mesmo com tudo aquilo, e eles vão. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente tem fé e corre riscos, porque a gente segue um direcionamento de Deus, o mover do Espírito nos acompanha. Eles estavam indo e encontraram aquele homem, e ali não foi fé, mais nada, foi o mover do Espírito. Deus tomou Pedro e falou: levanta. Eles pegam aquele homem pela mão, o ajudam a levantar. E a Bíblia vai dizer que na sequência Pedro começa a pregar o Evangelho. E naquele dia 5.000 são tocados pela palavra de Deus. Despertamento espiritual. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos correr riscos. Nós precisamos entrar em lugares que não somos benquistos. Nós precisamos levar o reino de Deus e nos posicionar. Pastor, o que você está dizendo? Eu creio que Deus vai colocar ousadia no seu coração e fé. Nós vamos tomar postos de comando na sociedade, sim, porque os valores do reino precisam chegar. Deus vai levantar jovens aqui dentro das faculdades para assumir algumas agremiações, lideranças de movimentos estudantis. Pastor, lá a gente não... Você não tem ideia do que você está falando? Sim, eu tenho ideia. Vamos xingar, vamos falar, vamos fazer, mas é para esse lugar que Deus quer nos levar. E quando nós formos, o mover do Espírito vai vir, os paralíticos vão levantar. Deus está nos chamando a entrar nesses lugares. Eu falei do carnaval lá no sábado. O governador reiterou: olha, vou entregar. Vocês acham que as pessoas vão aplaudir lá fora? Você pode ver as notícias da mídia nos dias seguintes. Eu consigo. Estão atrapalhando a cultura, estão interferindo, que absurdo. Olha, a religião não tem limite, que os fanáticos. Não me importa.
Nós vamos entrar aonde Deus nos mandar entrar, e os paralíticos vão andar de novo. Despertamento tem a ver com isso. No meio do movimento, nós fomos na assembleia, estava lá o movimento sindical fazendo greve. O pastor começou a orar no microfone na Assembleia Legislativa e começou a ouvir vai, a gente xingando. Mas sabe, enquanto tudo aquilo acontecia, eu estava celebrando, eu estava aplaudindo, eu estava gritando: é isso, é esse lugar que eu preciso entrar, é ali que a gente precisa estar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja em nossos dias. Deus está nos chamando a correr risco, sim. Sabe por quê? Um despertamento ainda não varreu essa terra, no meio dos jovens, no nosso país, porque tem muita gente sentada com medo do que vão dizer, do que vão falar, do que vai acontecer. Muita gente está com medo de assumir postos de comando e liderança. Vocês acham que não vai vir perseguição? Eu tenho certeza. Mas junto com a perseguição vai vir um mover do Espírito. Nós vamos ver os paralíticos pulando. Nós vamos ver as pessoas sendo tocadas. Nós vamos ver os 5.000, os 10.000. Nós vamos ler as línguas de fogo. Nós vamos ler o Pentecostes. Eu creio. Por que você está aí parado com medo? Eu quero poder dizer como Pedro e João, depois de apanharem, eles voltam: parem de falar desse nome. Nós não podemos parar. Esse não é um movimento para encher estádios. Chamava Hillsong, eles fazem show, vai encher. Nós estamos conectando o povo de Deus nessa terra, que estava nos guetos, desunidos, para dar as mãos e entender o que é a igreja de Jesus na terra. Nós resolvemos dar as mãos, e em nome de Jesus nós vamos entrar nos lugares onde não somos benquistos, mas o governo do Senhor Jesus vai chegar na mídia, o governo do Senhor Jesus vai chegar na cultura, o governo do Senhor Jesus vai chegar nas faculdades, nas reitorias do nosso país, vai entrar no Congresso, no Judiciário. Eu creio, eu vejo Deus varrendo tudo. Deus vai trazer um tempo novo sobre a nossa terra. Avivamento é isso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus vai trazer jornalistas novos, que vão contar uma história de verdade que liberta. Não é fake news, não é ideologia, não. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Deus vai levantar jornalistas do nosso tempo, advogados cheios do Espírito, jovens destemidos. Deus está nos chamando a entrar no templo. Lá não entendem, esses não compreendem. Deus está nos chamando. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deixa eu te dizer, você vai parar no primeiro instante. Você não tem ideia. Para fazer isso tudo eu nunca senti tanta oposição espiritual. Fiquei doente, os carros, o alvará saiu no último minuto. Até o último dia não tinha alvará. Loucura. Quando eu fui fazer, a gente começou o movimento, falaram: isso vai se decepcionar com lideranças da igreja. E de fato, eu já sabia. Mas Deus tinha nos dado um direcionamento. E dinheiro Deus dá, e recursos Deus traz. Quando nós vamos na direção daquilo que Deus nos manda, o mover do Espírito vem, a provisão chega. Ele é fiel. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: se o Espírito Santo de Deus não incendiar teu coração e tua vida, você dá um passo e para ali na frente. Se esse despertamento, se esse mover não adentrar a tua vida e não te puser de pé, te colocar de manhã cedo na presença do Altíssimo, e antes de dormir clamando: eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, enquanto o seu coração não for tomado por um senso de urgência, enquanto a fé não fizer você acreditar que nós podemos mais, podemos ir além, que Deus pode mudar a nossa terra, nós vamos ficar parados. Mas hoje eu posso ouvir
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Em nome de Jesus. Ah, Deus, quebra os grilhões, invade este lugar. Oh, faz paralíticos saltarem, que as nossas pernas adormecidas hoje possam ser fortalecidas pelo Espírito de Deus. Vem, Pai, vem neste lugar. Passe entre as cadeiras, desperta o teu povo, que eles possam saltar na tua presença, que eles possam experimentar o fogo do avivamento, que o milagre não fique mais à porta, que adentre, que ele chegue, que ele seja uma realidade para nós. Aviva a tua igreja, desperta o teu povo. Oh, Pai, traz a voz de comando, nos leva aos postos, os lugares que tu tens para nós. Revela o teu poder e a tua força em nossos dias. Nós cremos, nós queremos mais.